declaração: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Se assenta. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 14. Primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 14. Diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Vamos orar. Irmãos, estenda a mão para cá, ora por mim, por favor, estenda a mão, me abençoa. Ore por mim, ore pela minha vida, ore mesmo, deixa eu ouvir sua oração. Ore por mim, abençoa minha vida, abençoa essa palavra. Sim, Pai, pessoas estão orando por mim, pessoas estão orando para que essa palavra flua, para que o Senhor fale, para que o Senhor nos leve em outra realidade no Espírito. Sim, Pai, sim, Deus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Sim, Pai, nos leve a águas mais profundas. Sim, Senhor, sim, Pai, nós cremos, a Deus. Enquanto nós vamos orando, que o Senhor venha nos abrindo nosso apetite espiritual. Sim, Pai, sim, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos falando nesses domingos. Semana passada falamos sobre a disciplina espiritual, falamos sobre a Bíblia, a importância da leitura da palavra, da meditação, da leitura da Bíblia. Hoje pela manhã nós falamos sobre a oração. Oração, se você não estava aqui, ou se você não acompanhou o culto conosco, depois vai lá, ou no canal da igreja, da Lagoinha Promissão, ou no meu canal, Pastor Nilson Vargas. Nós temos essa pregação disponível, assista lá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito no teu coração. E nós estamos falando nesses dias sobre as disciplinas espirituais. E quando nós falamos pela manhã sobre a oração, o Senhor queimou o meu coração para falar sobre a oração em línguas. Normalmente nós não colocamos a oração em língua dentro da questão das divisões das disciplinas espirituais. Nós colocamos elas mais quando nós vamos fazer algum estudo sobre, por exemplo, os dons espirituais ou sobre a vida do Espírito. Mas como eu creio, irmãos, que estamos falando sobre disciplinas espirituais, para que Deus nos leve em um outro nível nele, que Deus mantenha a nossa fé nesse tempo de pandemia, que esse é um assunto muito interessante para esses dias. O Senhor queima o meu coração para, no mínimo, tentar inspirar você a fluir nessa ferramenta que nós chamamos a maior ferramenta de edificação pessoal, que é a oração em línguas. Eu quero já adiantar para os irmãos que o propósito, é claro que o assunto é muito extenso, o propósito dessa ministração não é fazer uma apologia, tentar provar para alguém que não crê
que a língua é para os dias de hoje, que de fato nós podemos orar. Não é o propósito. Talvez a gente faça isso, talvez uma outra ocasião, ou alguém que tiver alguma dúvida pode vir no meu gabinete amanhã, nós sentamos e mostramos para você. Se você quiser uma apologética, de repente você não crê, eu quero partir de um pressuposto, de um ponto onde você acredita, você crê. Alguns já receberam, quem não recebeu ainda, mas crê. Eu quero partir desse ponto, porque a questão é disciplina. Eu quero falar sobre disciplina espiritual na questão do falar em outras línguas. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Irmão, eu estou carente de amém, gente, porque vocês têm que estar comigo aqui. Amém, amém ou não? Eu fiquei quantos dias? Eu acho que eu fiquei 90 dias quase aqui, pregando só para a equipe e para talvez potencialmente as pessoas em casa. Agora eu quero que vocês interajam comigo. Tem que dar glória a Deus, hein? Tem que falar amém, levantar a mão, levanta a cadeira, sei lá, faz alguma coisa aí. E a gente quer que você interaja conosco aí. E se de manhã nós voltamos aqui 1 Coríntios 14, se de manhã nós falamos sobre a oração, o apóstolo Paulo está falando assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Nós falamos sobre a oração de manhã. A oração é importante. Nós falamos que, por exemplo, a gente não crê numa oração poderosa ou numa oração forte. A gente crê num Deus poderoso que ouve oração. A gente crê num Deus forte que ouve oração. Ou seja, a oração é esse meio pelo qual nós recebemos de Deus. É a chave que abre portas. Mas quando nós vamos agora falar de oração em línguas, eu poderia dizer que é um nível um pouco acima na questão espiritual. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia, vai comigo, eu preciso abrir alguns textos. Romanos 8, 26. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como nos convém. A Bíblia diz que é para orar. Amém? Mas que nós não sabemos fazer como convém. Olha só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então há uma recomendação para oração. Eu quero frisar isso. É para orarmos, é para buscar a Deus em oração. A palavra em 1 Tessalonicenses 4 diz que é para orar sem cessar. Devemos orar e buscar Deus muito em oração, sermos disciplinados na oração. Só que a Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra inexprimível é da palavra grega aleletos, que quer dizer que não pode ser expressado em palavras. Se de um lado eu preciso orar, nós precisamos orar, precisamos nos conectar com Deus, precisamos fluir na comunhão com Deus. De outro lado, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, ele é capaz de interceder por nós, ou seja, assumir o nosso papel na oração dentro das nossas dificuldades, e o Espírito vai interceder por nós com gemidos, com uma linguagem que não pode ser expressada em palavras. Então, se eu não sei orar como convém, e o texto que nós lemos, eu queria que o irmão deixasse uma fitinha em 1 Coríntios 14, que a gente vai sempre lá e cá e voltando. O texto que nós lemos de 1 Coríntios 14, está dizendo que se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Então quando você junta os dois textos, Romanos 8, 26 diz, não sei orar como convém. Eu olho para o texto de 1 Coríntios 14, e eu penso, se eu não sei orar como convém. E 1 Coríntios 14 diz, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato. A Bíblia revista e corrigida vai dizer a expressão, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora bem. Fala comigo, assim, ora bem. Agora a Bíblia King James fala assim, o meu espírito também ora. Ou seja, eu não sei orar como convém,
Mas quando eu acesso a linguagem espiritual de oração, a oração em língua, eu passo a orar bem, porque não é mais eu quem oro no entendimento, mas eu começo a orar no Espírito. Quem está entendendo isso aqui? Eu começo a entrar numa dimensão do Espírito. Como é orar mal? Orar mal é muito fácil. Eu não sei se você já percebeu, eu já percebi isso na minha própria vida. Eu já me peguei orando mal muitas vezes, sem contar as incontáveis vezes que eu não vi isso, não percebi, mas eu já me peguei orando mal. Eu já me peguei orando coisas fora do propósito de Deus. Eu já me peguei pedindo a Deus coisas que Deus jamais vai me dar, porque está fora de propósito. Eu já me arrependi de coisas que eu orei. Falei, Deus, se eu puder usar aqui, eu vou desorar, porque eu não quero mais isso, Senhor. Agora eu quero isso. Irmão, nós não sabemos orar. O que você pede para Deus? O que a gente vai pedir para Deus? O que a gente vai falar com Deus? Apesar de ter que fazer, o fato é que nós não sabemos fazer. O pastor Kenneth Hagin, ele disse uma certa vez que muita oração dos cristãos Deus poderia desprezar. Eu custei entender isso, mas quando eu comecei a entender o que ele estava dizendo sobre o propósito da oração. Se você pegar Mateus 16, a partir do versículo ali 18, a Bíblia diz que Deus entregou uma chave na mão da igreja, e essa chave é capaz de ligar o que o céu já ligou e desligar aquele que o céu já desligou. Logo, a oração eficaz é uma oração que você começa a declarar aquilo que os céus já declararam ao seu respeito. Você começa a ligar na terra aquilo que Deus ligou no céu. Você começa a desligar na terra o que Deus já desligou no céu. Quando é que eu oro bem, pastor? Quando os céus e a terra estão conectados em um só propósito. Aí você tem uma oração eficaz. Eu não sei orar como convém, não sabemos orar como convém, mas quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora bem. O nosso espírito, ele ora de fato. O nosso espírito ora bem. E na versão King James, nosso espírito também ora. Passe os seus olhos comigo, 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Irmãos, fala mistérios, fala segredos. A versão viva da Bíblia Viva fala segredos espirituais. E se eu estou falando aqui hoje sobre disciplinas espirituais dentro da oração em línguas, eu queria que você lesse comigo versículo 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu vou parar aqui, irmão, só para explicar algo, porque eu não vou ficar voltando nisso, porque eu disse que o assunto é muito extenso e eu preciso dar foco aqui para a mensagem de hoje. Quando você fala aquele que fala em língua edifica a si mesmo, aquele que profetiza edifica a igreja, Paulo está dizendo profetiza das chamadas variedade de línguas, que são interpretadas. Quando alguém fala em línguas na igreja e nós temos um intérprete, aquela interpretação, entenda, não é tradução, é interpretação. Exemplo, às vezes alguém fala tipo 10 palavras em línguas, o tradutor fala uma palavra só. Está entendendo? O intérprete fala uma palavra só, não é tradução, é interpretação. Amém? Então, se tem alguém falando em línguas e temos um intérprete, temos alguém que vai interpretar, que tem o dom de interpretar, discernimento de línguas, então nós temos uma profecia. Então toda a igreja é edificada. Amém? Se tem profecia, a igreja é edificada. Mas se tem um indivíduo, um irmão, um crente orando em outras línguas, ele é edificado. Ele está edificando a si mesmo.
Se você pegar aqui as instruções de Paulo e as proibições de Paulo no texto, eu desafio você depois a ler todo o capítulo de 1 Coríntios 14 na sua casa. Se você pegar as proibições e recomendações do falar em línguas, na verdade o que Paulo está tentando fazer é ensinar os cristãos a orar em línguas na igreja. Exemplo, imagina o pastor Nilson chega aqui domingo à noite para pregar, pega o microfone e começa a orar em línguas, 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 sem parar. Fala, amém, irmão, Deus abençoe, e agora vai embora, até mais. Você seria edificado? Certamente não, a não ser que tivéssemos um intérprete. Agora, a teologia de Paulo, quando temos aparentes proibições na Bíblia acerca das línguas, na verdade não é uma proibição. Paulo está ensinando a igreja a usar o dom profético. Versículo 39, ele termina todo o contexto dizendo assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Amém? Voltando aqui para o nosso assunto, a oração em línguas, irmãos, é a maior ferramenta de edificação. O apóstolo Paulo está clamando aqui, dizendo assim: eu queria que todos vocês falassem outras línguas. Por que Paulo tem um desejo que a igreja falasse em línguas? Porque Paulo, ele sabia o que estava por trás dessa ferramenta tão poderosa. Irmãos, cá entre nós, a oração em línguas é o dom ou a ferramenta mais atacada e perseguida. Perceba isso. Mas pouquíssimos assuntos na Bíblia Deus gastou fora os demais lugares, Deus gastou um capítulo da Bíblia inteiro para falar e ensinar sobre línguas. A primeira manifestação de Atos capítulo 2, onde a igreja recebe o Espírito, os irmãos falaram em línguas. Deus, irmãos, se interessa, assim como Paulo, que é usado pelo Espírito, que nós oremos e oremos muito em línguas. Amém, irmãos? Amém. Agora, se eu estou partindo do pressuposto que os irmãos já creem, que os irmãos já receberam, ou que os irmãos não receberam, mas querem receber isso, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso agora começar a desmistificar algumas coisas, assim como Deus trouxe ao meu coração uns anos atrás. Muitos de nós recebemos o batismo no Espírito, começamos a falar em línguas. Eu também aqui não estou dizendo que quem não ora em línguas não é batizado no Espírito, isso é uma outra mensagem. Mas alguém já recebeu o Espírito, então ela está orando em línguas. E normalmente as pessoas perdem o fluir dessa ferramenta sobrenatural, porque elas usam muito pouco ou quase nada. Normalmente as pessoas falam assim: eu estava num culto, de repente o louvor estava tocando, estava uma bênção, eu comecei a me encher da presença, da glória, e de repente eu fui me enchendo, e aí eu orei em línguas. Eu consegui orar em línguas. Fluiu, pastor, e foi uma bênção, eu orei, eu senti a presença, eu senti a glória de Deus. Irmão, isso é muito bom, é gostoso demais. Só que o que Deus está dizendo para nós aqui, nós vamos ver isso hoje, sobre as disciplinas espirituais dentro da oração em línguas, é que nós podemos ir além nessa ferramenta, nós podemos ir além do que orar num êxtase espiritual dentro de um culto. A recomendação bíblica é para que nós oremos em língua o tempo todo, não necessariamente tendo que estar sentindo a presença de Deus. Quem aqui, eu poderia perguntar, quem aqui fica 24 horas por dia, o tempo que você está acordado, sentindo a presença manifesta de Deus, a glória de Deus, aquele êxtase espiritual? Quem aqui? Porque eu não. A maior parte do meu tempo, interprete bem as minhas palavras para você não me interpretar mal. A maior parte do meu tempo eu sou apenas um humano, apenas um homem que faz qualquer coisa de qualquer homem. Ninguém fica no plano espiritual assim 24 horas em êxtase, andando na rua assim, parece que está no mundo. Não, eu nunca conheci alguém assim. Quanto mais espiritual a gente é, mais humano a gente fica. Quem está entendendo isso aqui? Então, se eu não posso, ou normalmente eu não consigo, nós não conseguimos manter uma vida de êxtase espiritual, olha a recomendação bíblica para nós. Vem comigo, Efésios
capítulo 6. Capítulo 6. E o capítulo 6 é o texto das armaduras de Deus. Vocês estão comigo? Armaduras de Deus. Do capítulo 15, do capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 17, são as armaduras de Deus. Olha o versículo 18. Não é por acaso, irmãos, que esse versículo 18 está aqui dentro do contexto das armaduras de Deus. Olha aqui: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Como é que está aí? Orando em todo tempo no Espírito. Nós aprendemos que a oração do Espírito é a oração em línguas. Eu não vim aqui dizer que só a oração em línguas é a oração no Espírito. Eu não vim aqui dizer isso. Mas nós aprendemos pela Bíblia que a oração em línguas é uma oração no Espírito. Amém? Agora, a oração em línguas é a oração do Espírito. Se a oração em línguas é a oração do Espírito, a Bíblia está dizendo para nós orar no Espírito o tempo todo. Amém? 1 Tessalonicenses 4,19, se não falha a memória, diz: orai sem cessar. Oração com entendimento. É o que Paulo disse: orai sem cessar, orar o tempo inteiro. Aí alguns dizem para mim assim: pastor, eu sei como que ora, pastor. Para orar tem que estar de joelho. Eu já vi isso, irmãos. Só pode orar se for de joelho. Aí esse versículo de 1 Tessalonicenses 4,19, nós temos um problema. Porque a gente deveria dirigir o carro orando, deveria trabalhar orando, deveria estudar orando, deveria praticar esporte orando. Eu não sei como alguém faz tudo isso de joelho. A pessoa deve ser ninja. A pessoa deve ser um MacGyver. Como que consegue viver de joelhos? Pastor, então não posso orar de joelho? Não é isso que eu estou dizendo. Existem momentos que você se quebranta, que você está de joelhos, que você tem um tempo determinado, mas a maior parte do tempo você ora enquanto faz as outras coisas. E a oração em línguas é a mesma coisa. Paulo está dizendo: orai no Espírito o tempo todo. Logo, a oração no Espírito não é essa oração que eu acesso na igreja apenas quando eu estou sentindo um êxtase espiritual. Não, eu posso acessá-la a hora que eu quiser, no momento que eu bem entender, porque afinal de contas Deus já colocou a ferramenta disponível no meu espírito. Se você ora em línguas, você já recebeu a oração em línguas, você pode acessar essa ferramenta de oração. Estou usando uma linguagem apenas, amém? Você pode acessar isso a hora que você quiser. Mas sabe qual que é o maior problema das pessoas? É porque elas andam em sentimento. Elas andam, em vez de andar por fé, andam por sentimento. Fala: pastor, eu não estou sentindo nada, pastor. Como é que eu vou orar em língua sem sentir nada? Uma vez eu estava pregando na igreja que eu pastoreava antes, lá em Belo Horizonte. E eu falei com os irmãos: se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Depois do culto veio uma irmã muito preciosa, uma amiga muito preciosa, falou: pastor, eu não consigo orar em línguas assim, pastor, sem sentir nada. Porque normalmente as pessoas precisam sentir para depois fazer. Mas o plano de Deus espiritual, nós não oramos porque estamos sentindo alguma coisa. Nós oramos por convicção mediante a palavra de Deus. Irmãos, o primeiro ponto da maturidade da fé é: não seja dependente ou escravo dos seus sentimentos, das suas emoções, sejam elas vindo de Deus ou não. Nós não precisamos sentir, nós precisamos saber. E o que eu sei à luz da Bíblia é que eu posso orar em outras línguas o tempo todo. Volte para 1 Coríntios 14, diz para você marcar, versículo 18. Olha o que Paulo está dizendo: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Alguns teólogos chegam a pensar que Paulo está dizendo que se juntassem aqueles ouvintes da igreja de Corinto, juntassem todos eles juntos, não conseguiria orar o tempo em que Paulo estava orando. Paulo está orando muito tempo em outras línguas diante do Senhor.
Lógico, é óbvio então que Paulo não está dizendo que ele só pode orar em línguas na igreja, ou num monte, ou num quarto de oração, ou em momentos de êxtase espiritual. O que Paulo está dizendo aqui é que ele introduziu a oração em línguas na sua vida, e ele faz isso o tempo inteiro. Volte os seus olhos comigo no versículo 14 de novo. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera, fica sem entendimento. Irmãos, isso é bom. Dentro do assunto de orar em línguas o tempo inteiro, isso é bom, é muito bom, é bom demais. Por quê, pastor? Porque você pode focar a sua mente, o seu entendimento, a sua razão na sua atividade, e você pode ao mesmo tempo orar em outras línguas, se distraindo muito pouco. Exemplo, eu gosto muito de dirigir orando em línguas. Gosto muito de dirigir, principalmente em viagem. Principalmente, é colocar um louvor no carro e já coloca a primeira ali, já começa a fluir, línguas, orando, e vai, hora após hora. Só que, como eu estou orando em línguas, alguns momentos eu me pego orando em línguas, irmãos, sem nem perceber. Porque o meu entendimento está lendo uma placa, está vendo um radar, está vendo um pedestre. O meu entendimento está percebendo as coisas, e ao mesmo tempo eu estou ali, eu e Deus. Você pode trabalhar e ao mesmo tempo orar em outras línguas. Talvez você que tem que falar com o cliente é um pouco mais difícil, mas talvez você que trabalha num computador, você que trabalha com alguma coisa, uma área de esporte, um treinamento, você que trabalha com qualquer outra coisa, você que é um enfermeiro, um médico, um advogado, enfim, você consegue trabalhar orando em outras línguas enquanto você trabalha, enquanto você executa a sua função com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua inteligência. O teu espírito está conectado com Deus, falando com Deus, recebendo de Deus, sendo ministrado por Deus. Aleluia! Vocês estão comigo, irmãos? Sim ou não? Estão comigo? Eu estou falando sobre disciplinas espirituais. Um homem que começou a ensinar muito para nós sobre isso é um homem chamado David Robson. Esse homem recebeu em um sonho um chamado de Deus para servir de tempo integral na obra de Deus. Um americano. E ele largou o emprego e foi servir a Deus na obra, mas ele não sabia muito o que fazer, mas obedeceu o chamado de Deus. E a história dele conta que ele demorou um pouco para conquistar um espaço na igreja, para os pastores conhecê-lo, para dar oportunidade para ele. E ele falou com a esposa, dizendo assim: eu lembrei, amor, de um versículo na Bíblia que diz que quem não trabalha não come. Se eu não estou conseguindo trabalhar, eu vou me dedicar à oração durante o tempo que eu trabalhava. Tempo que eu trabalhava fora, eu vou me dedicar à oração. E a história dele diz, a biografia dele diz que ele se trancou em uma sala de uma igreja, e ele ficava às 8 horas por dia, só descansava para almoçar e os lanches de banheiro e água. Ele ficava durante as 8 horas por dia, o tempo que estaria trabalhando, ele ficava orando. E por um acaso, ele não conseguia orar muito, então ele começava a orar em outras línguas. De repente ele foi fluindo em outras línguas, e orando. Então, meio que sem querer, ele conta que ele começou a desfrutar dos benefícios extraordinários da oração em línguas. Agora a história diz, e é esse ponto que eu queria tocar, que uma certa feita, depois dele orar 8 horas de línguas por dia, e ele tornou aquilo um hábito, 8 horas de língua por dia, a história diz que um dos discípulos dele chama ele e fala assim, impressionado: pastor, o senhor orou 8 horas de línguas por dia? E ele falou: sim, acabei de orar, saí da sala agora, orei 8 horas. E aquele jovem, talvez com os olhos arregalados, pergunta assim: o que o senhor sentiu? Então ele responde: a garganta seca e a boca doendo. O que você sentiu? Depois de orar 8 horas em língua, a boca está doendo e a garganta está seca. Sabe o que ele estava tentando dizer? Eu não senti nada. Aparentemente não.
Não teve nada miraculoso, espetacular? Aparentemente não. Mas depois de alguns tempos orando em línguas, aquele homem se torna um dos maiores ministros de cura, libertação, palavra revelada, poder de Deus. Aquele homem começa a ter um ministério extraordinário. E sabe o que eu fiz, irmãos? Há um tempo atrás, eu sempre tive um sonho dentro de mim de tocar muito as pessoas. Eu comecei a pensar para mim mesmo, o que eu posso fazer para receber mais de Deus? E comecei a ver as biografias dos homens que me inspiravam. Por exemplo, se um empresário, ele descobre um outro empresário que alcançou o sucesso naquela área, ele deveria ler o que aquele empresário fez para conseguir tal sucesso. Normalmente ele deve fazer isso. Então eu comecei a ver os homens que me inspiram. Aí a gente pega o testemunho, por exemplo, do Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin era um pastor batista tradicional dos Estados Unidos. A igreja dele proibia a oração em línguas, mas ele recebe a oração em línguas, começa a orar em línguas, e quando ele começa a orar em línguas, ele percebe que Deus faz dele, logo após, um dos homens mais extraordinários na palavra, com fluir profético, com curas proféticas. O pastor Luciano Subirá, inclusive o pastor Luciano Subirá, que foi o primeiro a me inspirar a compreender essas verdades. Eu me lembro que por volta do ano 2013, 2012, talvez, o Luciano Subirá foi na Lagoinha e começou a pregar uma mensagem semelhante a esta, muito melhor, claro, mas semelhante a esta. E ele começou a falar o que eu estou falando para vocês, sobre a oração em língua. E ele já era naquela época, na opinião de muitos, o maior pregador, o melhor expositor bíblico do Brasil, pastor Luciano Subirá. E as pessoas, quando perguntavam o segredo ministerial dele, o que ele fazia, ele respondia: eu gasto muito tempo todos os dias orando em línguas. Esses dias eu fui olhar a biografia, o testemunho do pastor Luiz Hermínio, que tem hoje um nível de revelação muito profundo nas escrituras. Eu comecei a ver o que o Luiz Hermínio faz acerca de oração. Sabe o que ele faz? Ele, quando vai orar, coloca um rádio com um louvor, e ele fica 99,9% do tempo de oração orando em línguas. Um dia foi na Lagoinha um ministro de louvor que os irmãos conhecem, chama pastor Antônio Cirilo. O pastor Antônio Cirilo chegava na Lagoinha, pegava um violão. Quando ele pegava o violão, ele batia 2, 3 notas, irmão, não sei explicar, mas parece que a glória de Deus tomava o ambiente, pessoas caindo no chão, sendo batizadas no Espírito, um mover de Deus extraordinários. Quando fui ver a história ministerial do pastor Antônio Cirilo, qual era o segredo daquele homem? Ele disse que o ministério dele começou ele indo passar no monte. Ele passava horas a fio no monte, e ele não falava uma palavra em português, ele só orava em línguas. Então eu tenho um testemunho bíblico, repito, não posso fazer de testemunhos uma doutrina, mas eu tenho testemunho bíblico, eu tenho legalidade e base bíblica para passar um bom tempo da minha vida orando em línguas. E eu tenho testemunhos de homens que oraram muito em línguas e acessaram verdades extraordinárias. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando o Luciano pregou isso na Lagoinha, eu já era batizado no Espírito, mas como a maioria das pessoas só conseguia acessar na igreja, no momento de êxtase espiritual ou num monte. E quando o Luciano Subirá começou a falar sobre isso, eu me lembro que naquela época eu trabalhava numa empresa, eu usava uma motocicleta como deslocamento. Eu comprei um relógio com um cronômetro e eu comecei a fazer de forma metódica mesmo. Pensa numa coisa metódica, uma coisa disciplinada. Eu falei: Deus, essa foi a minha oração. Eu falei: Deus, esse pastor veio de longe, pregou essa mensagem, e ele está dizendo tudo isso. Eu fiz um desafio para mim. Eu falei: Deus, eu vou começar a orar em línguas a partir de agora. Todo o meu tempo que eu tiver disponível, que eu lembrar, eu vou orar em línguas. E eu quero ver o que isso vai acontecer na minha vida. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu montava naquela motocicleta, soltava o cronômetro, começava a orar em línguas. Chegava no lugar que tinha que fazer o trabalho, eu pausava o cronômetro, fazia o trabalho. Eu ia numa fila de banco, aquela fila imensa. Eu ficava, ao invés de ficar reclamando da fila, eu soltava o cronômetro e ficava orando em línguas.
orando em línguas, e o cronômetro rodando. Chegava no caixa, às vezes eu desligava, eu parava o cronômetro. Quando eu chegava em casa, eu tinha uma surpresa muito legal. Só o tempo que seria jogado fora, deslocamento, fila de banco e etc., dava em torno, no meu dia, 3, 4 horas todo dia de oração em línguas, todo dia. E não era nenhum algo excepcional não, era um tempo jogado fora, deslocamento, trânsito, filas, 3 a 4 horas por dia. Eu confesso para os irmãos que era algo meio metódico, eu não sentia nada, estava pilotando a motocicleta, soltava o cronômetro e simplesmente começava a orar em línguas. Só que a minha experiência com o que eu estou pregando, a gente precisa pregar o que vive e viver o que prega. A minha experiência com oração em língua é que num espaço de 6 meses, eu tinha recebido mais em Deus, mais revelação, mais edificação, mais mistério no meu espírito do que eu havia recebido nos últimos 6 anos. Em 6 meses de oração em línguas, eu havia recebido em Deus níveis que eu mesmo começava a estranhar. A Bíblia começou a saltar aos meus olhos, eu comecei a pregar melhor, eu comecei a orar mais, eu comecei a discernir mais, eu comecei a ter mais fé, eu comecei a andar mais em santidade, comecei a andar mais em santificação, mais em temor, mais em devoção. A minha vida mudou. Quem está entendendo isso aqui? Eu quero aproveitar esse momento para desafiar você, a inspirar você, a disciplina espiritual dentro da oração em línguas. Agora, para terminar, eu queria entrar com os irmãos dentro de, para a gente terminar aqui, dentro de 2 coisas. Tem mais. Eu quero destacar 2 coisas, 2 verdades que a disciplina na oração em línguas vai levar você. 2 verdades. Toda pessoa que ora muito em línguas vai viver edificação, revelação. Fala comigo. Edificação, revelação. Para não esquecer, edificação, revelação. Todo mundo, se você a partir de agora, alguns já faziam isso, mas se você a partir de agora começar a orar em outras línguas, orar muito. Eu não estou dizendo para você ficar de joelho trancado dentro de casa. Se quiser fazer isso, faça. Mas só o tempo que você, deslocamento, trabalho, tempo ocioso, tempo à toa, só esse tempo. Enquanto você lava a sua roupa, a dona de casa, enquanto você faz a comida para a tua família, enquanto você passa, cozinha, enquanto você faz, o homem, enquanto você trabalha, a mulher, enquanto trabalha fora, enquanto você dá a sua aula, enquanto você faz só as atividades, você começar a orar em línguas, você vai se assustar. Eu estou dizendo isso, eu estou sendo ousado em dizer que você vai se surpreender com a realidade do Espírito que você passará a acessar. Edificação, revelação. Olhe comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. Diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A palavra edificar aqui fala da palavra construção, um edifício, um prédio. Quando você olha para um prédio, você está vendo um edifício. É um crescimento vertical. A Bíblia diz que quando estamos orando em línguas, quem tem o hábito de orar em línguas, ele se edifica. Então, quanto mais eu oro em línguas, mais eu cresço em Deus. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu cresço em Deus. Eu penso que todo cristão, ele quer crescer em Deus. Todo cristão quer ser edificado. Todo cristão quer colocar suas bases. Entenda, um prédio para ser construído, você precisa construí-lo
tendo em vista a capacidade da fundação, ou seja, o que determina quantos andares terá um prédio é o que foi investido na fundação. Ou seja, quando você está orando em outras línguas, você pode não estar vendo na sua mente, no seu entendimento, ou não está sentindo, mas você está trabalhando naquela área que muitas das vezes ninguém vê, que é a edificação. Eu me lembro que, conversando com um engenheiro, eu trabalhei com um engenheiro, e ele falou para mim, eu não sei se aqui em Promissão é assim, mas aquele engenheiro falou comigo, em Minas é muito comum fazer casa de 2, 3 andares. Ele falou para mim que as pessoas não gostavam muito de gastar com fundação. Eu perguntei por quê, pastor? Eu falei, por quê, irmão? Ele falou assim, pastor, é porque a fundação, quando você enterra aquilo, fica debaixo da terra, dá uma falsa sensação e a pessoa não está vendo. Quando a pessoa vai gastar com a decoração, ela compra uma pedra da mais bonita e a mais cara, mas a fundação, quando ela está gastando, normalmente ela reclama, ela acha caro. Por quê? Porque está escondido, está oculto, ela não consegue perceber, mas é a fundação, é a base que dá condição para aquela construção se manter em pé. A oração em língua, quando você está orando em línguas, você está afirmando as suas bases espirituais, para que Deus possa construir na sua vida e através da sua vida coisas extraordinárias. Aleluia! Orar em línguas. Pastor, não estou vendo, é a fundação. Pastor, não estou vendo, é a fundação. Pastor, não estou vendo, Deus está cavando. Palavra, mistérios. De 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em línguas, fala mistério, a fundação que você não enxerga, mas Deus está cavando, Deus está aprofundando as suas estruturas, as suas colunas. Deus está fazendo algo na sua vida que você não vê aparentemente, mas isso daqui a pouco vai dar sustentação, sustentabilidade e segurança para que Deus construa algo extraordinário na sua vida. Aleluia! Corre para mim em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Irmãos, o diabo não quer que você aprenda essas coisas. O diabo não quer que você aprenda isso. Atos 10, 4. Desculpa, gente. 10, 46. Pega o 44. Contexto. Ainda Pedro falava essas coisas, Atos 10, 44, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os ouvintes da palavra. Caiu o Espírito Santo sobre Pedro, está pregando. O Espírito Santo caiu sobre a casa e tocou os ouvintes. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha que legal. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Entenda, Pedro está pregando, o Espírito Santo caiu sobre os ouvintes na casa de Cornélio. Eles começaram a orar em línguas, e eles oravam em línguas e engrandecia a Deus. Lembra que eu falei que quem ora em línguas se edifica, constrói? A palavra engrandecer é tornar grande. Cornélio e a sua casa está orando em línguas, e à medida que eles oram em línguas, eles estão engrandecendo a Deus. Mas pera aí, pastor, como que alguém vai engrandecer a Deus? Porque engrandecer é fazer tornar maior. E como que Deus pode tornar maior do que já é? Pastor, alto lá. Como que Deus vai ser maior do que Deus já é? Isso é impossível. Agora, pensa bem, Cornélio está orando em línguas com a sua família, está engrandecendo a Deus. Se Deus não pode aumentar de tamanho, logo
Deus está aumentando, não em relação a si próprio, mas em relação à compreensão de Cornélio. Você está entendendo isso? Deus, enquanto Cornélio está orando em línguas, enquanto Cornélio está fluindo em línguas, orando em línguas, Deus está aumentando, mas não em relação à sua divindade, mas Deus está aumentando em relação à compreensão que Cornélio tem acerca de Deus. Cornélio era um gentil que conhecia muito pouco a Deus, mas à medida que ele começa a orar em outras línguas, a Bíblia vai mostrar que Deus vai aumentando em relação a Cornélio. Uma vez, irmão, eu preciso explicar isso. Uma vez, um pai estava com um filho e passou um avião, e aquele pai olhou com aquele filho para aquele avião. E o filho falou assim: pai, é um avião pequeno, né pai? Avião tão pequenininho, parece que dá para pegar até com a mão, assim, na palma da mão. Que avião pequeno, pai. Aí o pai pegou aquele menino e levou num aeroporto. E quando aquele menino, aquela criança olha para aquele avião, fala: pai, que aviãozão, que avião grande. Oh pai, que tamanho de avião. Então o pai diz: filho, esse avião é o mesmo avião que você viu. O filho está vendo um avião lá no céu, pequeno, mas a aeronave no aeroporto ele achou grande. A pergunta é: o que mudou? Quem me ajuda a pregar aqui hoje? O que mudou? Fala alto que a massa atrapalha. Distância. Dá uma estrelinha para quem falou aí, gente. Distância. Quando você vai orando em línguas, você vai crescendo, edificando em relação a Deus, e você vai engrandecendo a Deus. O mesmo Deus que você às vezes via ele pequeno, entenda, a ação, a obra, o ministério, as mesmas coisas que para você era pequeno, mas quando você agora vai se aproximando das revelações, aquilo que você via tão longe pequeno, agora você pode ver tão perto e ver a grandeza daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Quem ora língua, quem ora em outras línguas anda em edificação, ela vai crescer muito mais. Abra sua Bíblia comigo em Judas. Judas, lá pertinho de Apocalipse. Judas. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Amém? Pode falar mais 5 minutos? Judas, nós temos só um capítulo, então obviamente o capítulo 1, versículo de número 20. Nós estamos falando de quem ora em outras línguas é edificado, cresce. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, edificando a vossa fé, orando no Espírito Santo. Então quando eu oro em outras línguas, eu me edifico a mim. Você edifica você mesmo, você cresce para Deus, você é fortalecido em Deus, você constrói base para que Deus construa algo na sua vida, você engrandece a Deus, você aumenta a sua compreensão em relação a Deus, e você edifica a sua fé, você fortalece a sua fé. Você é edificado. Eu não vou pregar sobre isso aqui, até porque meu tempo está acabando, mas nós já aprendemos que a fé cresce. Romanos 12:4 diz que Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. A palavra medida é vara ou régua de medir. Logo, a Bíblia vai fazer menção que a fé cresce. Quando você ora em outras línguas, você aumenta a sua fé. Se você aumenta a sua fé, você aumenta os milagres, aumenta a manifestação, aumenta a comunhão, aumenta a devoção. Logo, o que Deus vai fazer na sua vida por meio da oração em línguas, você nem imagina. Imagina você com a fé aumentada. Imagina você edificado, crescendo. Imagina Deus aumentando a compreensão. Deus fala: filho, olha quem eu sou de verdade.
Tem muita gente na igreja que elas não têm uma compreensão adequada de Deus, e elas acabam construindo um ídolo e colocando o nome dele de Jesus. Parece pesado o que eu estou dizendo. As pessoas não têm uma compreensão adequada da pessoa e da obra de Jesus. Elas construíram um ídolo na mente. O Jesus que elas servem, apesar de elas estarem na igreja adorando, cantando os mesmos hinos que nós, elas têm uma compreensão errada da pessoa e obra de Jesus, da pessoa e obra de Deus, da pessoa e obra do Espírito, e por isso elas construíram um Jesus, um Espírito Santo e um Deus que não é bíblico. Então é um ídolo, não é Jesus. Nós precisamos aumentar a nossa compreensão em relação a Deus. Eu queria falar a última coisa: edificação e revelação. Volta comigo, 1 Coríntios 14. Quem fala em outra língua, versículo 2, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Você está lá, orando em línguas. Você não está entendendo, mas o seu espírito, aleluia, está falando mistérios. Ele está falando mistérios. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Ele está falando mistérios, está recebendo mistérios. Ele está falando mistérios, está sendo ministrado mistérios. Você está falando com Deus coisas que você nem sabe na dimensão do Espírito, e a dimensão do Espírito está trazendo para o teu espírito coisas sobre Deus que você também não sabe ou não sabia. Quem ora em línguas começa a aumentar o nível da água. Quem ora em língua começa a andar em águas mais profundas. Quem ora em línguas começa a andar no terceiro nível do conhecimento. Primeiro nível, conhecimento herdado. Segundo nível, conhecimento pesquisado. Terceiro nível, conhecimento revelado de Deus. Fala mistérios com Deus. A palavra mistério aqui vem da palavra mistério do grego, que quer dizer algo secreto ou algo escondido. Irmãos, na oração em línguas, Deus começa a desvendar algumas coisas que até então eram secretas. Deus começa a revelar para nós algumas coisas que até então estavam escondidas. Aquilo que estava oculto, Deus começa a revelar para nós. Aquilo que estava escondido, Deus começa a mostrar. Você vai começar a orar em línguas. De repente você vai dizer assim: uau, como eu li esse texto muitas vezes e não tinha visto isso. Uau, como eu já li tantas vezes isso, não tinha visto dessa forma. Uau, como eu tenho andado em revelação das Escrituras. Uau. Irmãos, abra 1 Coríntios aí, corre lá. Lembra que a palavra mistério é aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Pega essa chave do coração, olha só. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escute, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o que? Penetrou no coração humano. Está escondido, está oculto. Você não viu, você não ouviu e você não sentiu. Não está nos olhos, nem nos ouvidos, nem no coração. Versículo 10: mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Deixa eu parar aqui. Esse texto, irmãos, é uma menção de Isaías 64:4. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente as pessoas aplicam esse texto para o céu. Pastor,
Quando eu chegar no céu, eu vou ver coisa que eu nunca vi, pastor. Eu vou ouvir coisa que eu nunca ouvi. Eu vou sentir o que nunca senti. Amém. Glória a Deus por isso. Mas o texto não está dizendo para o céu. É um texto de Isaías que se cumpre na pessoa a partir de Jesus. Volta para o texto. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que você nunca experimentou, isso é uma chave para o teu coração. Versículo 10: Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Na oração em língua você vai começar a experimentar aquilo que Deus já tem para você, mas você nunca viu. Você vai começar a experimentar aquilo que Deus tem para você, mas você nunca ouviu. Você vai começar a experimentar, acessar coisas que Deus já liberou para você, mas você nunca recebeu essas coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já disponibilizou para nós, para a igreja, para você e para mim. O que nós vamos fazer na oração em línguas? Nós vamos acessar níveis de revelação. Você vai começar a ver, receba essa palavra, receba aí. Você vai começar a ver o que nunca viu. Você vai começar a ouvir o que nunca ouviu. Deus vai falar com você coisa que você nunca ouviu acerca de Deus. Você vai começar a ver o que você nunca viu acerca de Deus, e você vai começar a sentir, a experimentar o que você nunca experimentou. Por quê, pastor? Porque você vai acessar verdades que Deus já liberou para você no plano do Espírito. Você vai trazer do Espírito para a terra. Aleluia. Se prepara para viver algo extraordinário. Algo extraordinário. Efésios 3:3. A palavra diz, Paulo está dizendo que as revelações ele estava escrevendo de forma resumida. Ou seja, a carta de Paulo aos Efésios, para muitos, é a carta mais poderosa da Bíblia, onde tem mais revelações, e apenas um resumo. É o resumo. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu queria que vocês pensassem sobre ela. Paulo foi o homem que viveu mais revelação de Deus, e Paulo também foi o homem que mais orou em línguas. Será coincidência? Será que o homem que mais orou em línguas é o homem que mais revelação tem? Será que é coincidência? Será que eu gastei um domingo tão precioso, de um culto, de uma volta, de um isolamento, para falar coisa que não é possível? Quero repetir. Será que é uma coincidência o homem que mais orou em línguas ser o homem que mais acessou verdades que estavam ocultas e que foi disponibilizada para ele? Será que é coincidência? Edificação, revelação. Edificação, revelação. Quando Paulo vai dizer que é um resumo, sabe o que ele está tentando dizer? A carta mais poderosa da Bíblia é apenas um resumo das revelações que Deus me trouxe ao Espírito enquanto eu gastava horas com Deus. Vamos pensar na vida de Paulo. De um navio, de uma cidade para outra, orando em línguas. Paulo foi preso, está preso em Roma, numa casa, não pode sair, orando em línguas. Paulo foi preso como malfeitor, por exemplo, como em Timóteo,
orando em línguas. Paulo está ensinando para nós que a chave é a oração em línguas. Eu queria terminar, nós lemos até o versículo 10. Vamos ler do 11 até o 16 e eu termino. 2 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, a continuação do texto que nós lemos. Nós paramos no 10, vamos até o 16 e eu paro. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito que nele está? A oração em línguas é a oração do Espírito Santo com o espírito do homem. A Bíblia está dizendo que o seu espírito sabe coisas sobre você que você no âmbito da carne, você no âmbito do intelecto, você não sabe. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Aqui letra maiúscula, Espírito Santo ensinando, ensinadas pelo Espírito, convergindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para aí. É por isso que quando muitas vezes nós começamos a orar em línguas, a sua mente, ela não só não está entendendo, mas muitas vezes ela tenta sabotar a sua oração em línguas. Ela tenta dizer para você parar com isso, que isso não é de Deus. Ela tenta dizer para você que você está imitando alguém. Ela tenta fazer você sair desse lugar, porque a sua mente gosta muito de dominar, e ela não entende as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que alguém tem a mente de Cristo? Como que alguém tem a mente de Cristo? Que palavra pesada. Ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, as ideias de Cristo, o que Cristo quer ensinar. Nós temos a própria mente de Cristo. Quando o nosso espírito acessa o Espírito de Deus, na realidade do Espírito, na revelação do Espírito, nós temos a própria mente de Cristo sendo ministrada no nosso espírito. Fique em pé, por favor. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Lembrando os irmãos, estou partindo de um pressuposto que você já crê, que você já entende. Se for para fazer uma apologética sobre a língua, eu teria que fazer uma outra mensagem, mas dá para fazer. Agora a questão é, se Deus falou com você por meio dessa mensagem, se Deus ministrou ao seu coração por meio dessa mensagem, a grande questão é o que você vai fazer. O que você vai fazer quando você sair por aquelas portas? Como eu queria dizer como Paulo, quero fazer minhas palavras de Paulo. Como seria bom se toda Lagoinha Promissão falasse em outras línguas. Como seria bom se nós gastássemos mais tempo orando em outras línguas. Eu estou pregando sobre as disciplinas espirituais. Eu quero confessar algo para os irmãos. A oração em língua é a disciplina, se eu puder chamar assim, que eu mais uso na minha vida. Eu oro mais em línguas do que eu oro no português. Eu oro mais em línguas do que eu leio a Bíblia.
Eu oro mais em línguas do que eu medito, do que eu jejuo, do que eu contemplo, do que eu adoro, do que eu louvo, do que eu contribuo, que contribuição também é uma disciplina, do que eu ajudo o próximo. O que eu mais faço, a nível de disciplina, de manter vida espiritual, de manter comunhão com Deus, o que eu mais faço é orar em línguas. Eu falo muito para as pessoas para orar mais. E às vezes os irmãos me veem falando assim: o pastor acordou às 5 da manhã para orar e ficou até às 7, até às 9 da manhã orando. Mas isso só é possível para mim, talvez seja para outro, só é possível para mim, porque às vezes eu passo 10 minutos orando na minha língua, e eu fico o resto do tempo orando em outras línguas. Eu coloco um louvor no meu celular, e a única coisa que eu vejo é a bateria do celular descarregando e a minha se enchendo. Oração em línguas. Oração em línguas. Uma vez eu passei mal, dei uma crise muito forte, passando mal. Eu não conseguia pronunciar a palavra. Eu tentava falar uma coisa e saía outra. Não conseguia pedir nem ajuda. A única coisa que eu conseguia fazer era orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. O pastor da maior igreja do mundo põe um show, Coreia do Sul, pastor da maior igreja, quase 1 milhão de membros na igreja. Alguém perguntou para ele assim: como você pastoreia 1 milhão de membros? Como é que você alcança em oração essas ovelhas? Ele disse: eu começo a falar com o Espírito: Senhor, agora eu vou orar em línguas, intercedendo pelas minhas ovelhas, e eu quero que o Senhor alcance a necessidade de cada um. Então ele começa a orar em línguas pela sua igreja. Irmãos, oração em língua é o segredo dos grandes homens de Deus, e pode ser o seu segredo, pode ser a sua senha, pode ser a sua chave, que vai abrir portas, que vai abrir a porta do cofre de Deus. O que você vai fazer com essa mensagem eu não sei. Alguns anos atrás, eu peguei uma mensagem como essa, e eu saí como um louco, orando em línguas o tempo que eu podia orar. Eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a fazer isso. Feche os seus olhos. Eu queria que o grupo de louvor me ajudasse aqui, por favor, corre aqui. Aproveitar que hoje vocês estão pentecostais. Mas corre, senão o pessoal me bate com a do tempo, gente, corre. Comece a orar, irmãos, comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar, ore mesmo, ore com vontade. Comece a orar. Comece a orar. Talvez você já é batizado no Espírito e você há muito tempo não acessa o que Deus já te deu no Espírito. Comece a orar. Você vai ser renovado. Espírito Santo que desce como fogo. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito desceu como fogo sobre aqueles irmãos, e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. Eu creio que você que não ora em línguas, você também vai receber, e você vai começar a orar em línguas, e vai colocar isso disponível na sua vida. Comece a orar em línguas, você que já é batizado no Espírito. Comece a orar em línguas, você que não ora em línguas, comece a orar. Comece a agradecer a Deus, comece a pedir a Deus. Tudo que o inimigo quer é que você não dê valor para essa pregação. Tudo que o inimigo quer é que você não valorize o que você aprendeu. Essa é a disciplina mais atacada, é o dom mais perseguido, porque o diabo não quer que você se edifique, o diabo não quer que você cresça, o diabo não quer que você ande em revelação com Deus. Mas Deus me traz aqui como profeta para dizer para você que tudo aquilo que você já viveu ou experimentou tem mais. Tem mais para você. Tem mais para você. Receba agora, comece a orar em línguas. Seja renovado pelo Espírito. Seja renovado agora pelo Espírito. Seja renovado pelo Espírito. Receba o dom do Espírito. Oh, rabadarabachedarabarai. O oceano do Espírito. Oh! E ali adorarei. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Receba agora. Ao Deus do meu amor. Sim, 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 sim. Eu adoro.
Deus da minha vida. Deus está tocando pessoas aqui hoje. Dá lugar para o Espírito, dá lugar para Ele. Dá lugar para o Espírito. Eu vi a Deus tocando algumas pessoas aqui hoje. Shebabarababanaradá shederai. Seja renovado pelo Espírito. Shebabarabadaiachou. Ei, amandarabanai. E enche-me de novo. Deus vai renovar você. Deus vai te renovar. Deus vai te renovar. Espírito, Espírito. Ora em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas. Será cheio. Será cheio. Será cheio. Será cheio. 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 Agora. 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 Cheio.
enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Aleluia. Será cheio do Espírito. Será cheio daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer levar você para a realidade do Espírito. Tem mais para você. Aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que você nunca sentiu, é o que Deus tem revelado na realidade do Espírito. Deus mostrava pessoas recebendo dons proféticos. Deus mostrava pessoas, enquanto eu pregava sobre isso, pessoas sentindo fome por coisas espirituais. Alguém orou aqui hoje essas palavras que eu vou dizer aqui: Pai, quanto tempo e eu nunca vivi coisas maiores espirituais. O Pai está dizendo para você assim: está disponível para você o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca viu. Deus é que está gerando no seu espírito. Deus é que está gerando no seu espírito fome e sede pelo sobrenatural. Chubabas. Há uma presença aqui, irmãos. Show. Você em casa, receba em nome de Jesus. Comece a orar em outras línguas. Você que está vendo ao vivo, ou você que está vendo esse culto gravado agora, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito. Comece a orar em outras línguas, no nome de Jesus. Seja cheio. Assim como o Espírito caiu sobre a casa de Cornélio, que o Espírito caia sobre a tua casa agora. Eu tenho fé para orar por você agora. Seja batizado no Espírito na sua casa aí agora. Seja você que está ao vivo, ou você que está vendo esse culto pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram.
Instagram, esse culto gravado ao vivo, seja cheio agora do Espírito, e você vai acessar também realidades do Espírito em níveis que você nunca experimentou. Renovo espiritual. Renovo espiritual. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, o que eu faço? Ora em línguas. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. E você vai começar a experimentar disciplina espiritual. No começo é meio metódico. No começo parece estranho você às vezes marcar um tempo como eu fiz. Mas o que talvez era um fardo, depois começa a transformar-se em deleite para a glória de Deus. Vamos embora, irmãos. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Não deixa a chama que Deus acendeu no seu coração se apagar. Alimente essa chama. Ore muito em línguas. Você que não ora em línguas, busque orar em línguas, no nome de Jesus.